Que bom estar com vocês para mais um programa de entrevistas, especialmente com essa pessoa tão querida que é a Naice, né, que eu amo de paixão e que tem me ajudado muito nos últimos programas, né? Vocês têm visto aí que nós temos sido muito parceira nos programas, Obrigada, né, Naice? pelo privilégio, amiga. É tão bom assim a gente fazer junto, é muita conversa, é muita história, mas hoje a Naice está aqui não é só como minha amiga, não. Hoje ela está aqui também não é só como gerente do Museu de Arte e História de Arapongas. Ela está aqui como historiadora. Nós estamos aqui no Museu de Arte e História de Arapongas, o antigo museu, a antiga estação ferroviária de Arapongas. E eu pedi para a Naice que viesse aqui para contar para nós a história desse prédio. Quando foi que ele foi inaugurado, o que aconteceu, falar sobre aquela festa toda, o que foi, como ele foi responsável por todos os pioneiros que chegaram através da Estrada de Ferro, né? Então é isso que a Naice vai contar para a gente. Naice, queria que você começasse contando quando que foi inaugurado esse prédio tão lindo aqui do museu. Da estação. Da estação. É que você está tão envolvida com o trabalho que o museu é uma coisa que está muito em evidência, né, amiga? Olha, Edna, antes disso eu queria até pedir para que a edição do nosso programa colocasse a foto que está à vinda do primeiro trem, que nós temos isso em documento, nos DVDs que eu fiz, Resgate Histórico. Sim. Nós temos esse momento que foi muito bem feito, aliás, né? Então, em junho de 1940 começou a construção com esse material. Por quê? Porque a intenção do governo do estado era, logo no início do próximo ano, inaugurar, obviamente, a estação ferroviária com a vinda do primeiro trem. O que realmente veio acontecer em 1º de janeiro de 41. Essa construção levou mais ou menos 6 meses. E um fato interessante que me contou o pioneiro José Velevic, que esteve presente quando da vinda desse primeiro trem, que aliás comentou ele que veio com a bandeira na frente do trem, né? A bandeira do Brasil e a bandeira do Paraná. Foi um momento assim maravilhoso. Eu imagino que tenha sido isso. Foi maravilhoso. Muitos pioneiros que eu tive a honra de entrevistá-lo em vida me contou a mesma história, né? Então, é interessante que antes dessa belíssima construção, tinha uma pequena em madeira, mas não era com o objetivo de ser estação ferroviária para o público em geral, e sim para quem estava trabalhando na colocação dos dormentos, que esse material para a sustentação dos trilhos. Para a sustentação dos trilhos. Então houve uma construção em madeira, mas que não era inteirada, vamos dizer assim, como estação ferroviária. Oficial, que nós temos conhecimento por documento, é este prédio inaugurado em 1º de janeiro de 1941. Tá, e nós estamos vendo aí, até há pouco o Jean trouxe uma informação para a gente aqui do site das estações, né, das ferrovias, falando que até 75 essa estação funcionou, até 1975. Então, de 41 a 75, ela funcionou, trazendo todas as pessoas, trazendo muita gente. Quem, na infância da nossa geração, não andou num trem de ferro, né, Naice? É verdade. Minha família, aliás, a mãe me conta que ia até a Estação da Luz, em São Paulo, de trem, e de lá, sim, pegava um ônibus para ir até Aparecida do Norte. Que o trem levava para Aparecida, tinha que descer na Estação Luz, que aliás existe até hoje. Que é uma maravilhosa construção, né, Naice? Verdade. Eu queria complementar até, Edna, dizendo para você que nessa época o trem, a importância maior dele nem era o transporte de pessoas físicas, vamos dizer assim. Até porque já existia aqui na região a FF Delgado e também FF Delgado, típica de Arapongas, e a aviação Garcia, da família Garcia, de Londrina. Então nós estávamos bem de locomoção, mas a necessidade maior, a agilidade da linha férrea aqui e a vinda do trem era
80% a transporte de cereais que se perdiam devido à massa concentrada na plantação de cereais. Então perdia-se muito feijão em especial. Então a vinda desse primeiro trem nessa época foi que muito agilizou, foi muito também. importante para o transporte de cereais e dessa forma não deixar os nossos pioneiros produtores a perder tudo que se plantava. Sim. Salvava-se com o transporte. Uma coisa muito importante. Então a gente fica imaginando com essas que a Naice vai contando aqui pra gente, como que era nessa época, né, essa questão desse funcionamento dessa estação, que ela virou uma referência aqui na nossa cidade e que depois de 75, então, ela passou por várias adaptações, como funcionou como sendo museu inicialmente, algumas exposições. Quando que começou Naice efetivamente a funcionar sem que fosse o museu definitivo ainda, mas com acervos de museu aqui, esse prédio? Olha, por ocasião da Eda Coutinho, que hoje, aliás, é uma grande empresária em Brasília, ela foi a nossa primeira diretora da biblioteca. Ainda na década de 50, a Eda Coutinho nos informou que ela já fazia algumas exposições. Na realidade, até quando mesmo ainda havia os passageiros. Sim. Fala-se o trem prédio, passageiro, né? Então, nós podemos dizer que já na década de 60 funcionou como uma exposição. Sim. Mas o que nós sabemos da história também de museu, vamos dizer assim, foi ainda, até eu peguei um dado bastante importante, quando o Dr. Abelardo de Araújo Moreira, aí em 1987, por ocasião dos 40 anos de Arapongas, a nossa querida Nitze Chacon, né? Ela, então, como primeira dama, né? Ela fez uma grande exposição aqui, que permaneceu por muito tempo, inclusive uma itinerante do Paraná, que veio para ficar uns 15 dias e depois a doutora Nitze, com toda a cultura que ela sempre teve, né? Ela continuou, mas que também um ano após já não existia. Sim. Então teve na gestão do prefeito Valdir Pugliese também, que depois já funcionando aqui como museu. Até porque ele foi candidato a deputado, né? E o doutor Abelardo assumiu. E aí o doutor Abelardo assumindo deu continuidade a esse trabalho, né? É verdade. Aí oficialmente, em 77, que você tem aí, né? No dia 10, no aniversário de Arapongas. Inclusive, mais uma vez, falando de uma pessoa que se foi, mas que eu consegui pegar uma boa entrevista, que foi o nosso saudoso Dr. Antônio Graçano Júnior. Sim. O famoso Toninho Graçano, né? Dr. Antônio, no 30º aniversário de Arapongas, isso em 77, né? Que ele foi prefeito na 8ª legislatura, ele com seu João Chimereia e Maria Portelinha Chimereia, aliás, ele pôs no começo uma homenagem ao casal. Por quê? Porque João Chimereia, que ainda na década final de 30, trazia os pioneiros do Porto de Santos para Arapongas. E ele então traduzia, ele que era um poliglota, ele trazia as pessoas de outras línguas. Sim. Então, Toninho Graçano quis prestar uma homenagem ao casal. E com isso ele inaugurou a placa que infelizmente também já foi roubada, né? A placa de inauguração na época do Dr. Antônio Graçano Júnior, e que a dona Maria Portelinha Chimereia, que ela mesma comentou que nós a homenageamos, lembra, amiga? Sim, me Mulheres lembro. Admiráveis. Aqui, né, nós trouxemos alguns pioneiros depois aqui também. Ai, trouxemos. Não é? Fizemos aqui um chá para as Mulheres Admiráveis, lembra? Então, muita coisa aconteceu nesse prédio. Depois disso que a Naice está contando, do Toninho Graçano, que ele fez, assim, foi como se fosse uma implantação mais oficial desse museu aqui, né, Naice? Depois disso, mas depois nós temos que, na época da gestão Bisca, você se lembra que nós fizemos daí então o Museu de Arte e História de Arapongas. Edna, na época do prefeito Bisca, eu diria para você
que foram os melhores anos da minha vida, até porque em 97 aquele trabalho excepcional que foi o cinquentenário de Arapongas. Sim. E que aqui nós usamos muito. Você organizou grandes e importantíssimas exposições de objetos, de roupas, de pioneiros, de trajes, de fotos. Nós fazíamos teatro aqui. Exato. Com as crianças. Um representava o René Celotti, que adquiriu o primeiro terreno. Outro representava seu Pedro Vicentim, que teve o Mercadão lá no final da avenida. Ô, Nai, se você se lembra, quando o Rick montou um espetáculo com as mulheres aqui na estação, minha mãe participou. Sua mãe participou, contando a história, né, de Arapongas, através das mulheres e da estação, né? Então, gente, olha, esse prédio, ele tem muita história. Então, de certa forma, o que nós podemos ver é que desde 75 vem se implantando um museu aqui nesse prédio, né? Aos pouquinhos ele foi acontecendo aqui como museu, e é o que nós queremos contar hoje, o que nós queremos relembrar, porque esta é uma arquitetura linda, é um prédio lindo aqui no coração da nossa cidade. Mas a gente está terminando esse bloco. Eu estou aqui conversando com a Naice nessa praça que eu acho tão bonita, essa vista daqui, né, Naice? E da gente imaginar quantos pioneiros passaram e vieram aqui através dessa estrada de ferro, que pegaram o trem por essa estação, né? Pegaram e frequentaram muito essa estação. É muita história, mas a gente vai continuar contando para vocês nos próximos blocos. Aguarde um momentinho só. A vida não para. E aí, vai ficar olhando ou vai correr atrás? Nova linha Ford Ka, grande como sua vida. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Estou aqui gravando na antiga estação ferroviária, né? Como vocês podem ver aqui, se a gente dá uma olhadinha ali, ainda tem aqui agência, saída, né? Porque esse prédio mantém as características originais dele. Aliás, né, eu estou aqui com o Jean, que é o coordenador do MARRA, o Museu de Arte e História de Arapongas. Aliás, Jean, essa arquitetura aqui, tudo isso que a gente vê, esse detalhamento em madeira, tudo isso
É um estilo inglês, né? Como era a nossa colonização na época aqui em Arapongas, não é isso? Isso, esse é um estilo inglês da década de 30, né? Essa construção é da década de 40, mas o estilo percorre pela década de 30, onde a gente vê o arqueamento, né? Essas barras que nós vemos chamado mão francesas são arqueamentos. E aí é todo um estilo próprio da colonização inglesa. Então, e o que a gente quer mostrar para as pessoas, falamos no primeiro bloco com a Nice, que contou para nós um pouco daquela trajetória desde a época da inauguração dessa estação, em 41, né? Nós temos as fotos antigas que a estação já estava aqui, e o que veio no decorrer depois de 75, você disse que fez uma pesquisa junto ao... Sim. Qual que é o... É o site, né? Das ferrovias, né? Site das ferrovias, isso. Que funcionou até 75. Isso, como transporte de passageiros, sim. Essa estação, ela recebia e também dava acesso a transporte de passageiros intermunicipais. Então nós vamos ver que até 1975, ou seja, de 1941 até 75, nós vamos ver que ocorria esse transporte. Por que 75? Vamos lembrar que em 1975 acontece a grande geada, a geada negra. E aí o fluxo de pessoas transitando diminuiu muito, e também de café, obviamente. Então a ferrovia tende a recolher, ou seja, a diminuir, né, o processo de transporte, porque o que realmente dava renda para elas era o transporte de grãos, né, de café, no caso café em coco, e aí aquilo tinha acabado. Então a ferrovia encerra o transporte de passageiros. E a partir daí a gente comentou também que desde a época da Eda Coutinho, mesmo como estação, ela já tinha feito algumas exposições aqui. Depois, na época do prefeito Valdir, também teve uma instalação e deu continuidade àquele trabalho como um acervo, digamos assim, de museu, né? Sem ser um museu instalado propriamente. Depois ela ainda disse que o doutor Abelardo também na gestão, quando a NITS como diretora fez várias exposições, recebeu exposições itinerantes também. E aí na administração do prefeito Bisca foi feito aqui a implantação do Museu de Arte e História de Arapongas. Correto. Não é? Aí a gente agora, nesta gestão do Padre Befa, resolveu fazer um levantamento do acervo que tinha nesse museu, que foi o trabalho que, como coordenador do museu, você fez, né, Jean? Eu queria que você falasse e contasse um pouquinho para as pessoas de casa como que se deu isso, o que você encontrou aqui e como que você fez para esse registro desse acervo que tinha aqui neste prédio. Correto. Desde 1987 vem sendo recolhido acervo não só documental, fotográfico, mas tridimensional, ou seja, objetos. E esses objetos estavam sendo acondicionados uma hora na biblioteca, depois de seguida aqui na estação ferroviária. Quando nós assumimos, né, na gestão, a Edna como secretária, e eu apresentei o projeto de reabertura do museu, ela aceitou de pronto, nós começamos o trabalho de catalogação, registro fotográfico e registro inventariado do acervo que aqui existia. Por quê? Porque anterior a esse processo havia alguns intempéries, ou seja, tinham sido furtados, tinham sido arrombado esse prédio e aquilo não tinha sido registrado. Então a nossa preocupação era ter um registro de tudo que a gente estava recebendo, resolver esse problema com o restauro, com a limpeza, com a própria catalogação e aí sim, a partir daí, começar um novo trabalho. E foi isso que nós fizemos, né? Reservamos todos na reserva técnica, colocamos eles em embalagem e aí sim aguardamos até o momento oportuno, que foi agora, né? 23 de julho, que nós reabrimos, né? Lá na antiga prefeitura, no antigo paço da prefeitura, o Museu de Arte e História de Arapongas. Então você pode ver o acervo completo, né? Você vai ver que não falta nada do acervo que nós recebemos, está todo exposto lá na prefeitura, na antiga prefeitura. Então, daí nesse processo de restauro, nem tanto restauro, que tem algumas peças que estão lá para restauro mesmo, né? Então, o que estava aqui nesse prédio, todo catalogado, todo registrado, isso é feito um registro mesmo dessas peças, não é, Jean? Sim. Esse acervo foi todo transferido para o MARRA, que é o Museu de Arte e Histórias, que inclusive teve grande visitação agora no Festival Gastronômico. Nós estamos muito felizes porque as pessoas têm visitado muito e lembrado muito, ficam muito satisfeitas. Então nós queríamos contar para vocês como foi essa trajetória, do que estava lá e o que ficou aqui. Nós levamos esse acervo para lá, né? E o que ficou aqui nessas dependências aqui dentro desse prédio da antiga estação e do antigo museu? Na verdade o que ficou o material inservível.
Esse material é para ser transportado, né, até o depósito do patrimônio, onde ele é dado destino. Esse material que estava aqui era realmente um material que nas outras gestões foram sendo depositados. Cadeiras quebradas, escrivaninhas quebradas, restos de material, então todo um material que estava sem utilidade. Então esse material estava depositado aqui, o próximo passo era dar destino a ele ao inservível, né, que é o depósito do patrimônio. Mas ainda não tinha dado tempo, Sim, né? É um depósito e também um descarte de muito material, que eu digo assim, as pessoas quando fazem uma CIs, elas mandam a primeira via que é arquivada e fica depois no patrimônio da prefeitura. Mas se vão acumulando outras vias que vão acumulando de uma gestão para outra, esse material também era encaminhado para cá, mas não os documentos originais. As primeiras vias estão todas arquivadas, todas no arquivo municipal. A mesma coisa com as partituras da Big Band hoje, que era a Banda Municipal de Arapongas, que aqui tinha uma sala especial da banda. Era uma sala onde ficavam os instrumentos, as partituras. E o que aconteciam com as partituras? As partituras originais, elas estão guardadas, arquivadas. Mas as cópias que eram feitas aos músicos através dos anos, elas também eram depositadas aqui nesse material de descarte. Várias coisas que é como o Jean está explicando aqui, desse material inservível. E ultimamente algumas tábuas que nós estamos reciclando, né, usando para fazer o material da Escola de Artes, que é a EMA, Escola Municipal de Artes, que vai funcionar aqui na Praça Mauá, será inaugurada ainda este ano, na Praça Doutor Júlio Junqueira. Mas nós estamos aqui conversando, falando sobre esse museu, falando sobre essa estação, contando para vocês o que era antes, como ele está agora esse prédio, convidando vocês para que cheguem até o Museu de Arte e História de Arapongas. Inclusive, Jean, eu queria que você aproveitasse esse momento, até para as pessoas. Eu tive a oportunidade hoje aqui de conversar com várias pessoas, inclusive um senhor que passou aqui agora falou, olha, há mais de 70 anos eu moro aqui em Arapongas e que vem olhar a estação hoje com um motivo muito especial, com muita tristeza nos olhos. Então muitas pessoas a gente está vendo que vem aqui com a sua bicicleta até aqui. E eu fiz o convite a ele que fosse até lá o Marra, mas eu queria que você dissesse que as pessoas que têm algum documento, alguma fotografia, alguma história sobre Arapongas, sobre aqui o norte do Paraná, como elas devem proceder. Bem, o museu ele está instalado no antigo pasto da prefeitura, ali do lado da Igreja Matriz. Nós recebemos vocês das 8h30 às 11h, da 1 às 5. Quem tem documento, fotografia, carta, recibo, pode ser até um documento impresso, ou tem a sua história para contar, nós estamos lá esperando vocês. Né? Os documentos são copiados, as fotos são copiadas, você não tem que necessariamente deixar esse objeto lá, essa foto lá. Objeto também, aquele objeto que você acha importante, aquele objeto que você acha interessante colocar ele em exposição para que outros conheçam ou outros reconheçam, né? Também nós estamos aceitando. Existe a possibilidade de você doar ou existe a possibilidade de você apenas emprestar, com a possibilidade de futuramente você recebê-lo novamente. Então nós estamos lá das 8h30 às 11h, da 1 às 5 para recebê-lo, para conversar, bater um papo, explicar como funciona, mostrar o museu para vocês. E aí sim, se você sentir confiança, se você sentir desejo, participe dessa história. Você já participou dessa história, agora conte ela para nós. É importante que todos venham esclarecer, contar, participar desse movimento, que é o regresso, que é o quê? É aquela captura da história. Nós sabemos que não é só os idosos que têm história. Pessoas 40, 50, 30 anos que têm desejo de participar, vão até nós. Vá lá visitar o museu, vá lá conversar e você vai ver que você também pode participar dessa doação. Né? Você pode contar a sua história. E depois, quando você tiver 40, 50, 60 anos, vamos levar lá seus fazer filhos lá, seus netos. Além de tudo isso que o Jean colocou para vocês, esse convite que ele fez, nós também estamos procurando fazer esse registro, né, da forma que nós estamos fazendo aqui. Filmar, registrar a sua história através de fotografia, de gravações, de filmagens, para que depois futuramente a gente possa ter tudo isso digitalizado, porque afinal nós estamos aí, né, hoje em 2015, em pleno Festar. Vocês estão vendo aqui que eu estou com a camiseta do Festar, Festival de Todas as Artes de Arapongas, com muitas atividades acontecendo, né? E hoje aqui no Museu de Arte e História de Arapongas,
que foi transferido com todo o seu acervo lá para o antigo paço da Prefeitura Municipal. Mas agora nós vamos continuar essa viagem, vamos dar uma chegadinha até o outro lado do museu, para nesse terceiro bloco vocês terem uma ideia do que a gente está querendo conversar aqui, do que a gente está querendo contar aqui. A gente já volta no terceiro bloco. Aqui, ó. Lá, olha no carro. Você nunca se surpreendeu tanto com um carro. Imagina agora, Ford New Fiesta com taxa zero. Farinha Arapongas. Qualidade todos os dias desde 1964. Então, gente, toda essa conversa que nós tivemos no primeiro e no segundo bloco, que contou para vocês a história dessa trajetória, dessa estação, que nós começamos pelo lado que você tem uma bela vista dela, era para mostrar para vocês o que nós encontramos hoje aqui, nessa manhã desta sexta-feira, né? Durante o festar. Infelizmente nós tivemos aqui à noite na Feira da Lua, uma noite tão maravilhosa, com uma programação tão bonita, e hoje de manhã uma tristeza muito grande de chegar aqui no que foi o museu, no que foi a nossa estação, e encontrar o que vocês estão vendo aqui. Eu acho que até a gente abre o espaço aqui um pouquinho, né, Nice, Jean, para que o Luciano possa estar mostrando para vocês o que aconteceu com a nossa estação, né, Nice? Eu imagino que foi para você a hora que você chegou aqui e viu essa imagem que nós continuamos vendo aqui hoje, né, Nice? Olha, Ed, né, é difícil falar. Na outra ocasião que nós trabalhamos, nós utilizamos tudo isso. Foram anos e anos de museu, anos e anos de história, anos e anos de teatro de história. Foi receber centenas e centenas, milhares de alunos. Cada pedaço era um valor incalculável. Eu olho e vejo um filme de muitos anos, ainda quando eu tinha muita saúde, podia trabalhar muito e tinha todo o seu apoio
e podia fazer e desfazer aí dentro e era maravilhoso. Hoje eu vejo essas crianças que se tornaram adultos que não esquece, agora vê do jeito que ficou. E é para eles que nós temos que falar agora, né? É para eles, a Naice fala e ela se emociona e ela sofre muito, porque é uma historiadora que conta a história dessa cidade que há muitos anos vem pesquisando, que se envolve, que é envolvida com os pioneiros, que é envolvida com a história dessa cidade, que conta essa história, né? Então é um sentimento muito grande para ela e hoje de manhã foi uma tristeza muito grande. Mas o nosso objetivo hoje aqui, nessa conversa que eu tive com a Naice, um breve, né, retrato da história dessa estação, desde a fundação dela, e depois com o Jean, da forma que a gente fez agora, nessa administração BEFA, de fazer esse levantamento de acervo, de digitalizar tudo e de dizer, Naice, que felizmente, embora isso aqui esteja nesse estado hoje, mas eu espero que por muito pouco tempo, nós conseguimos retirar esse acervo daqui em tempo, não é, verdade? Com certeza, tudo foi retirado. Felizmente a perca é realmente do prédio, né? A perca que nós estamos vendo aí do espaço material, mas o material histórico, os objetos, os documentos, as fotografias que aqui antes estavam armazenados, estão todos lá no antigo Paço Municipal. A maior parte deles está exposto, né? Para o público, está aberto todos os dias. Então eu acredito que a gente teve tempo hábil de conseguir fazer esse reparo. E agora, é claro, a gente vai passar para o segundo passo, é restaurar, né? É buscar recurso e restaurar esse prédio. Você está falando em restauro e eu quero dizer para vocês que a gente tem um projeto, não é que a gente tinha, porque hoje mesmo nós já estivemos conversando na prefeitura sobre a questão do restauro desta parte do telhado que foi danificada. Então isso vai ser feito o mais breve possível. Nós agora estamos aguardando o laudo técnico, né, de como que aconteceu este incêndio aqui no prédio. A gente já tem uma ideia, mas temos que aguardar um laudo técnico para isso e para assim que estiver recuperado esse telhado e internamente a gente já é funcionando um espaço que é a Estação da Arte aqui, que seria implantada agora após o Festar. Verdade. E que nós, enquanto aguardamos o projeto, que é de montar aqui ainda, felizmente, a parte, Naice, da estação mesmo, onde vendia os bilhetes, que é onde a gente gostaria de montar esse museu da estação, essa parte ela não se queimou com esse incêndio criminoso que foi feito aqui. Então, o que nós queremos dizer para vocês, que brevemente eu acredito no restauro desse prédio, na recuperação desse telhado e na implantação. Enquanto não acontece a implantação do museu, que vai contar a história dessa estação e a história de todo mundo que chegou através dessa via férrea, nós vamos estar nesta outra parte aqui que foi totalmente danificada, com uma estação da arte, uma escola e uma oficina de arte de grande porte. Então vocês aguardem que esse é o próximo passo que nós vamos tomar. Agora, Naice, eu acho que esse é o momento da gente falar também para as pessoas de casas, para todos vocês que estão ouvindo, para todos os estudantes, para todos os pais, para todos os avós, né, para que nos ajudem nesse momento de solicitar das pessoas que tenham um cuidado maior com o patrimônio histórico, que isso pode estar fechado como estava essa antiga estação, enquanto a gente aguardava o restauro dela, ou a recuperação como ela estava mesmo para uma outra finalidade, mas que nos ajudem na preservação dos prédios históricos, porque eles têm história, né, Naice? Aprenda a amar a cidade, independente de política, independente do poder público cuidar. Nós, como cidadãos que amamos a cidade, nós temos que cuidar o que é nosso. Tudo isso aqui é nosso, é carinho, é amor, é a história, é a vida da nossa família, é as futuras gerações, a cidade é deles. Nós temos a obrigação, sim, de cuidar, em especial, do patrimônio público. Então é isso que nós queremos aqui para encerrar esse programa. Nós estaremos mostrando para vocês fotos, imagens da inauguração dessa estação, imagens do que foi aqui quando o museu estava em atividade e até para mostrar para vocês e fazer esse pedido. Então, enquanto vocês acompanham todas essas imagens, fica aqui o nosso pedido para que vocês nos ajudem a manter os nossos prédios, a contar a nossa história e ir lá no Marra
para levar aquilo tudo que nós já falamos, né? Para ir levar os documentos que as pessoas tenham, sejam fotográficos, sejam qualquer tipo de documento que venha a ser e fazer parte do acervo histórico da nossa cidade. Com certeza, contribua. Venha visitar, venha conhecer o museu é seu. O museu não é nosso, o museu é de todo mundo, de todas as pessoas que aqui residem e fizeram sua história, é deles. O museu é para eles, é em homenagem a vocês. Então vá com seu avô, vá com seu pai, traga seu neto, traga seu filho. Às vezes o museu tem duas estantes, um é para ir lá matar saudade e outra para ir conhecer. Então essas duas situações são boas. Então venha para o museu, venha conhecer, e aí você vai poder colaborar com mais gratidão, com mais certeza. Então, gente, é assim que a gente encerra esse programa, e o nosso pedido aqui para vocês que nos ajudem a contar a história dessa cidade e a manter os nossos prédios históricos. Obrigada, Naice. Obrigada, Jean. E você é de casa, Edna. a gente se vê na próxima semana, com certeza. Até lá.